Segundo o site Poder 360, 41% dos evangélicos e 34% dos católicos já apostaram em plataformas digitais. 35% dos fiéis afirmaram ter se endividado por causa dos jogos. Mas será que apostar é a melhor maneira para você equilibrar a sua vida financeira? E se existisse uma maneira mais sólida e menos arriscada de você multiplicar o seu dinheiro? Esse vídeo estaria comentando essa reportagem, também trazendo algumas reflexões. Meu nome é Jonatas Villa, consultor financeiro com mais de 7 anos de experiência no mercado, e você vai acompanhar tudo comigo agora nesse vídeo. Muito bem, então no site Poder 360 temos essa matéria que informa que, segundo pesquisas que eles realizaram, 41% dos evangélicos apostaram em jogos de azar nas bets, contra 34% dos católicos. Crédito aí para Jonatas Carter, que publicou já nesse primeiro gráfico. Nós temos um comparativo anual, um crescimento entre o católico, um crescimento de 22% para 34%, que já realizaram apostas em sites online. Entre os evangélicos, o crescimento foi de 29%, pesquisa realizada ali em outubro de 2024, para 41%. Então o gráfico já nos mostra esse crescimento acentuado entre cristãos, evangélicos e católicos que tiveram ou que realizaram essas apostas em sites. Segundo Jonathan Carter, os evangélicos são mais aficionados por jogos online do que os católicos. E aí eles mencionam os percentuais, que antes era 29% para os evangélicos e 22% católicos. Ele pondera que é contraintuitivo, pois as denominações evangélicas condenam a prática de jogos de azar e menciona, segundo ele, que a restrição entre os católicos é mais branda. Eles fizeram um outro gráfico também, mostrando a redução dos católicos que não apostavam com a relação, fizeram um contraponto dos que não apostaram e passaram a apostar. Os que não apostavam caiu de 76% para 64%, e os que apostaram de 22% para 34%. Entre os evangélicos, a porcentagem de que não apostava era 69%, caiu para 56%, enquanto os que apostavam em 2024 era 29% e foi para 41%. E uma outra fase dessa pesquisa que eles também questionaram e trouxeram aqui em gráfico para que nós possamos entender melhor, é a questão do endividamento por causa dos jogos de aposta, jogos de azar. A porcentagem entre os católicos saltou de 12% para 35% no período de um ano, ou seja, mais pessoas estão se endividando, empréstimos, pegando adiantamento salarial para estarem realizando essas apostas. Isso entre os católicos. Entre os evangélicos, saiu de 21% para 35% aqueles que se endividaram para poder estar jogando em sites, em aplicativos de aposta. Então olha a seriedade que é isso. Mais pessoas estão se endividando, deixando de honrar seus compromissos ou até mesmo fazer investimento para estarem se lançando à sorte, ou no caso ao azar, e está perdendo esse recurso seu salário, da sua renda, desta forma. Então qual foi a metodologia que o site, que a empresa Poder 360 Jornalismo, eles utilizaram? 2.500 entrevistas, 178 municípios nas 27 unidades da federação. Eles afirmam que para chegar a 2.500 entrevistas, eles tiveram que preencher proporcionalmente, conforme aparece na sociedade, os grupos por sexo, idade, renda, escolaridade e localização geográfica. E que eles fizeram ligações para esse público, para que eles pudessem coletar essas informações. A reportagem afirma que muitas vezes são mais de 100 mil ligações até que sejam encontrados os entrevistados que apresentem de forma mais fiel o conjunto da população. E aqui nós temos mais dados. O perfil dos entrevistados, 47% eram homens, 53% mulheres. A idade, 14% tinha entre 16 a 24 anos. 41% tinha entre 25 a 44 anos, 25% de 45 a 59 anos e 20% 60 anos ou mais. Então nós podemos ver que na questão do sexo está quase que empatado ali na porcentagem, uma pequena porcentagem maior para o público feminino. Temos que a maior parte dos que jogam em sites de aposta está entre 25 a 44 anos, então é um público maior de idade, já está no mercado de trabalho, então é o público que é mais afetado ali.
podemos dizer assim, seguido do público de 45 a 59 anos, que está ali finalzinho da sua carreira profissional, já encaminhando para a aposentadoria. Na questão da região, maior público no Sudeste, 43%, seguido pelo Nordeste, 27%, Sul, 15%, Centro-Oeste, 8% e Norte do país, 7%. Quanto à escolaridade, é um outro ponto a ser observado. 2% não frequentou a escola, 37% dos que realizam essas apostas tiveram aí o ensino fundamental, 44% dos que realizam a aposta ali nessa porcentagem possuem o ensino médio e 17% o ensino superior. Então, afeta principalmente são os que possuem entre o ensino fundamental e o ensino médio, a questão da educação do país. E nós podemos ver aqui o reflexo disso. Não há uma educação financeira adequada nas escolas. Hoje já existe um movimento para o ensino de crianças e adolescentes com relação às suas finanças, a como usar o seu dinheiro, mas ainda isso vai refletir lá na frente, lá no futuro. Por enquanto, é essa a realidade que nós temos. Na questão da renda familiar desse público, eles possuem 54% até 2 salários mínimos, então é a maior percentual está nesse público, sim, 27% de 2 a 5 salários mínimos e 19% quem recebe mais de 5 salários mínimos. Então, além de afetar um público, quem não tem o ensino completo, como por exemplo quem só tem o fundamental, 37%, atinge em sua maioria quem recebe até 2 salários mínimos, 54%. Então, a população com a renda menor, mais inferior ali no Brasil. Somente uma breve pausa ali, só para eu explicar, contar para vocês um caso. Isso aí é um dos muitos que eu já vi. Eu atendendo um cliente na agência e ele me relatou que do início do ano até metade do ano, foi mais ou menos quando eu atendi ele, que ele já havia perdido R$15 mil aproximadamente do seu salário com apostas online. E ele me falou que não tinha jeito, que quando ele recebia, ele já pegava parte do seu salário e já começava a entrar e transferir para os aplicativos e sites de aposta. E sempre aquele pensamento, olha, perdi agora, ou ganhava um pouco e depois tentava de novo reaver aquele dinheiro que ele havia perdido e tentava de novo, até que nesse período de tempo ali ele perdeu cerca dos R$15 mil. E ele tinha vindo até a agência para programarmos uma aplicação mensal de forma que ele não visse o dinheiro disponível na conta. Porque se ele visse aquele recurso parado ali, ele ia novamente acessar o aplicativo, novamente voltar a apostar, a tentar reaver o seu dinheiro. E esse caso não é isolado. No Brasil inteiro nós temos até reportagem, tempo desse eu vi reportagem de funcionários que estavam pedindo adiantamento salarial para o seu chefe ali. Depois ele descobriu que era justamente para questão de apostas. Isso tem trazido conflitos na família, haja vista que a maioria dos brasileiros não tem essa correta gestão do seu patrimônio, das suas finanças, não tem um controle e acabam sendo atraídos para essa modalidade ali e perdendo. Lembrando que aposta não é investimento, apesar de que muitos acham isso, que apostar ali ele está investindo o seu dinheiro para que ele possa reaver uma quantidade maior daquilo que ele aplicou. E muitas pessoas têm entrado ali em uma situação muito difícil. Somente a título de exemplo, quero trazer aqui algumas opções de investimento. Não é recomendação de compra direta, quero estar apenas mencionando. E aqui eu poderia citar, por exemplo, ainda que o rendimento não é igual, mas ainda assim é um tipo de investimento, seria poupança. Mais baixo ali dos rendimentos, mas só o hábito de você poupar e aplicar seu dinheiro, você já está um passo adiante. Significa que você já tem um controle das suas finanças e já consegue guardar um percentual mensal ali. É melhor dos investimentos? Claro que não. É um passo inicial. Nós temos também a questão do CDB, que com a taxa Selic no nível que está, você pode conseguir rendimentos tranquilos a partir de 1% ao mês, sem correr risco e ainda contando com a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Você tem também o Tesouro Direto, você tem as letras de crédito que são isentos ali, LCI, LCA, tem a questão só do prazo para resgate. Queria mencionar também, estamos até aqui no site FIS.com.br, que são os fundos imobiliários, onde você pode estar comprando uma cota e estar recebendo ali uma renda mensal daquele dinheiro que você guardou, aplicou ali no fundo imobiliário. Não é recomendação de compra, eu quero só mencionar aqui os títulos que estão aparecendo na lista, você pode entrar depois no site, fazer uma pesquisa melhor.
para você que talvez já está envolvido nessa questão de sites de aposta, está gastando seu dinheiro, achando que é um investimento, mas não é, está perdendo recurso, opções seguras, você começar a aumentar o seu patrimônio. Nesse exemplo aqui, nessa lista de fundos imobiliários, um fundo muito conhecido, MXRF11, está com dividend yield de 12% ali ao ano. O Snag 11, que é o fundo da Suno, voltado ali ao setor agro, dividend yield de 13,21%. Enfim, aqui tem uma relação vasta de fundos que você pode estar aplicando. E aí são fundos, você teria que entender o que são. Existem os fundos de papéis, o fundo de tijolo, logística. Você pode estar pesquisando melhor o que é cada tipo para poder aplicar. Pegando como exemplo o fundo MXRF11, você pode vir nesse site aqui, conforme a descrição. No último dia 31, a cotação desse fundo estava em R$ 9,66, pagando um dividendo mensal. Pegando o exemplo de uma cota. Se você colocar R$ 100, R$ 10.000, R$ 100. No exemplo do cliente que fez o atendimento, se ele tivesse guardado e aplicado esse recurso no CDB ou, por exemplo, num fundo imobiliário, ele estaria recebendo ali em torno de R$ 150 por mês, sem correr risco. Claro que a cota pode oscilar, mas em um investimento real e não ter perdido esse recurso. Então é só um exemplo. Existe também esse outro site, tá? Fundos Explorer, onde você pode estar pesquisando cotação, informações sobre fundos imobiliários. Tá? Aqui tem todos os detalhes para você, dividend yield, o PL do fundo, tá? Seria uma outra dica para você. E para finalizar esse vídeo, eu quero deixar um texto que Paulo escreveu a Timóteo, porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Essa é a recomendação bíblica de Paulo a Timóteo. Recomendo que você leia toda a carta de Paulo, escrevendo ali a seu filho na fé Timóteo, muito rico. E você pode extrair e obter muitos ensinamentos. E, em especial, eu me lembrei desse texto quando estava lendo essa reportagem e quis trazer aqui para vocês. Nesse canal nós falamos sobre finanças, fé, sobre investimentos. E a Bíblia é o manual não só do cristão, mas de todo ser humano. E nessa recomendação que Paulo deixou para Timóteo, ele inicia, a partir do texto que nós lemos, trazendo uma reflexão que nós não trouxemos nada para esse mundo. E também, quando partimos dele, não vamos poder levar nada. Ele fala também sobre o contentamento. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre o contentamento. Tendo, porém, com que comer, o sustento, esteja com isso contente. Alguns comentaristas bíblicos dizem que o que exceder isso, você tem o que comer, o se vestir, tem um lar para descansar. O que ultrapassa isso, você já pode se considerar rico. Sua família, às vezes você tem um veículo, um transporte, você tem condições de trazer o sustento para o seu lar. Mas Paulo ele continua o texto bíblico e a sua orientação dizendo: mas os que querem ser ricos caem em tentação. Interessante que o texto não diz que são ricos ou os que se tornam ricos, mas os que querem. É uma situação constante. A pessoa nunca está satisfeita com o que ela tem. Se ela alcançou R$100.000, ela quer 1 milhão. Se ela tem 1 milhão, ela quer 10 milhões e assim por diante. Ter dinheiro não é problema. Nós temos exemplos na Bíblia, como por exemplo Jó, que era um homem próspero financeiramente e também espiritualmente, possuía riquezas, mas o seu coração não estava nisso, não estava nos seus bens, na sua riqueza. Prova disso é que mesmo após perder tudo, ele ainda não blasfemou contra Deus e desejava de forma ansiosa expor o seu caso diante de Deus. Recomendo também que você faça a leitura do livro de Jó. Mas voltando ao texto, Paulo está dizendo, olha, que querem ser ricos, caem em tentações.
algumas propostas que podem chegar para essas pessoas que estão com sua mente focada única e exclusivamente no dinheiro. Elas podem cair em tentações, ofertas, propostas que chegam para elas e pode chegar para nossas vidas, para você, facilidades, caminhos curtos, são tentações que o inimigo se aproveita desse desejo desenfreado, desse foco absoluto que você pode colocar apenas no dinheiro e cair em tentação, em laço, que dá a ideia aquelas armadilhas que são montadas para pássaros, ou o animal ele não cai em uma armadilha se não houver ali um objeto que ele deseja se alimentar, uma isca, né? Então cai em laço, muitas concupiscências, que são os desejos, né, loucas e nocivas. Pessoas fazem loucura em nome de querer ficar rico. E aí o fim, Paulo termina, que submergem, que afunda os homens. E aí quando falam homens, não são só homens, como nós vimos na reportagem, também o público está bem dividido, homens e mulheres, afundam, submergem na perdição e ruína. E aí Paulo vai trazer uma resposta. Porque o amor ao dinheiro, e essa é uma frase muito ouvida, dinheiro é a raiz de todo mal. Mas Paulo ele diz o seguinte, o amor ao dinheiro. O dinheiro, e aqui nesse canal tento trazer essa visão para vocês, que ele é uma ferramenta que Deus colocou em nossas mãos e que um dia seremos cobrados por isso. Assim como o tempo, assim como a família, tudo que nós recebemos de Deus. Se Deus te deu condições financeiras para que você cuide da sua família, para que você ajude o próximo, e você não está fazendo isso, nem cuidando da sua família, nem ajudando o próximo, Deus vai requerer isso das suas mãos. E há quem ame o dinheiro. Por causa do dinheiro, muitos perdem a vida, muitos tiram a vida de outros. É a raiz de todos os males. Claro que nem todo mal surge do amor ao dinheiro, mas em muitos casos, a cobiça, a inveja, entre outros pecados, elas surgem desse amor ao dinheiro. Paulo continua dizendo, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então, eu já ouvi casos de pessoas que perderam muito dinheiro em questão de apostas. Então tome muito cuidado, que você que está caminhando para a liberdade financeira não pode cair. A recomendação de Paulo, dizendo para Timóteo, mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Se você chegou até aqui, peço que você venha se inscrever nesse canal, ativar o sininho de notificações, para que você possa acompanhar os próximos vídeos que estarei postando aqui. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida e até a próxima.